Fala, impressionadores, tudo bem? A gente vai fazer uma série de aulas explicando para vocês todos os conceitos por trás de um projeto de aprendizado de máquinas. Então, primeiro eu vou conceituar os pontos mais importantes, explicar o que é o aprendizado de máquinas, até para quando vocês começarem um projeto, estiver chegando em alguma empresa, vocês terem assunto, vocês terem bagagem para conversar. Até também quando você estiver fazendo uma entrevista, para você conseguir mostrar para o RH que você conhece esse assunto, que você sabe como abordar esse assunto e que você entende do que você está falando. Depois a gente vai falar do Pandas, entrar em análise exploratória, que é assim fundamental para qualquer bom projeto de ciência de dados. A gente também vai falar de modelos de classificação, modelos de regressão, análise de erros e a gente termina todo esse conteúdo falando de como fazer o deploy do modelo, como colocar esse modelo em produção. Então nessa série de aulas a gente vai acompanhar esse conteúdo, vai estar aqui no YouTube toda semana, a gente também vai criar uma playlist, então espero que isso ajude muito vocês. Só que antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem a curtida, seguir aqui se você ainda não segue e aproveitar para baixar o material que está aqui na descrição desse vídeo. E gente, curte, porque isso ajuda muito a gente a saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e ajuda a motivar a trazer cada vez mais conteúdos como esse. Então bora lá! Então, pra gente começar, prazer, ciência de dados. Mas o que é ciência de dados? E eu gosto muito de começar com essa definição aqui, porque ela é bem completa. Ela traz todos os pontos que a gente precisa ter atenção em um projeto como cientista de dados. E essa definição diz que a ciência de dados vai ser o processo de exploração, manipulação e análise dos dados. Então a gente vai explorar os dados que a gente tem, vai manipular esses dados e analisar e verificar o que existe ali nos dados, como os dados estão se comportando, se existe algum padrão. E a gente faz isso para descoberta e previsão. Então, anteriormente, a gente olhava muitos dados para entender o que aconteceu, entender o passado. Aqui a gente consegue entender o futuro. E não só isso, a gente consegue encontrar padrões que antes estavam escondidos nos dados. Então, é exatamente esse o diferencial de ciência de dados. Se você está conversando com alguém do RH e ele te pergunta, por que você usaria ciência de dados na empresa? É exatamente para isso, para encontrar coisas que a empresa nem sabe, problemas que ela nem sabe que tem. Ou para fazer previsões de venda, previsão de demanda, previsão de várias coisas que vão melhorar realmente o negócio que você está inserido. Além disso, a ciência de dados é feita através de hipótese, teste e validação. E isso aqui é exatamente o processo científico. Você vai procurar alguma coisa, você vai definir essa hipótese, aí você vai testar com seus dados, vai validar, vai verificar se isso que você criou a hipótese, se essa hipótese que você criou realmente está acontecendo, realmente existe nos dados e principalmente se existe no processo que você colocou em produção. Então isso é o processo científico que é extremamente importante. No processo científico também, a gente busca hipóteses não só dentro do nosso negócio, a gente busca outras pessoas que tiveram o mesmo problema, busca se outros algoritmos já foram feitos para solucionar o problema que a gente está lidando. Então o cientista é isso, o cientista é buscar referências, buscar informações, testar, errar, a gente vai errar muito, mas a gente tem que estar ciente que a gente vai errar e vai encontrar o melhor modelo a partir desses erros. E o grande objetivo disso é responder perguntas do negócio ou até fazer recomendações, como eu tinha falado para vocês. E o que é o processo? Ele tem uma base em 3 pilares. O primeiro pilar é um embasamento estatístico e matemático muito forte. Porque não adianta nada você definir um modelo super ótimo que funciona ali, só que o seu modelo não tem validade estatística. A sua amostra não é válida, então você definiu um modelo ali para avaliar alunos, por exemplo. Só que você tem 25 alunos, e aí você está avaliando um professor com uma amostra muito pequena de alunos. E isso é real, isso aconteceu lá nos Estados Unidos e gerou muita discussão sobre a ética nos modelos de aprendizado de máquina, porque eles usaram uma base muito pequena e não existia uma validade estatística tão grande. Além disso, ele tem que ser diretamente ligado ao negócio. Não adianta nada você falar, o melhor produto é esse produto X, só que esse produto X foi descontinuado, ou esse produto X não consegue ser enviado para as lojas. Tem que fazer sentido com o negócio que você está e principalmente precisa ter uma base de tecnologia muito forte, porque ele precisa ser feito de forma escalável e replicável. Não adianta nada você fazer um modelo que demora 5 horas para rodar e você precisa gerar essa informação em 1 hora, precisa gerar no momento. Vamos supor que você faz uma análise perfeita ali se o cliente é bom ou ruim, só que isso demora 5 horas para rodar na hora que você coloca o modelo em produção. Você acha que o gerente de banco vai ter 5 horas para ficar esperando rodar na frente do cliente? Isso não é escalável, não é replicável. Então a gente não pode usar esse modelo que a gente criou, por mais que ele seja um modelo ótimo, porque ele não funciona no dia a dia da empresa. Então esses 3 pilares, que é estatística, negócios e tecnologia, tem que andar muito juntos para a gente ter um bom projeto de ciência de dados. E falando em ciência de dados,
É exatamente isso, a gente pode levar por definição essas duas palavras. Primeiro, a parte de ciências diz que existe um método científico, então a gente vai fazer observação, hipótese, teste, validação, analisar, monitorar depois que ele já estiver em produção. E dados é que a gente precisa que existam dados. Então, se alguém chegar para você e falar, eu quero que você faça um projeto de ciência de dados e não existem dados, não adianta. A gente pode fazer outros projetos, pode fazer outras coisas, mas sem dados a gente não consegue fazer o nosso projeto. E agora, uma coisa que pode parecer muito simples, mas que é uma peça-chave de sucesso de projetos de ciência de dados, é ter muito claro o que eu quero responder. E para fazer uma brincadeira, eu gosto muito de utilizar esse livro aqui, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, onde eles criam uma super máquina para poder conseguir responder a pergunta qual a resposta da vida, do universo e tudo mais. E a máquina responde 42. Tem algumas discussões do porquê 42, mas basicamente a máquina diz para ele que se você não sabe a pergunta, qualquer resposta serve. Então se você pergunta uma coisa muito ampla, se ele responder qualquer coisa, é válido. Então tomem esse cuidado, entendam com o negócio que vocês querem responder, alinhem expectativas. Porque vamos supor que você faz um projeto excelente, seu projeto tem 98% de acurácia, ou seja, em 98% dos casos ele acerta, só que o seu cliente esperava 100%. E se você não alinhou com ele que aquela acurácia que ele espera não é real, que a gente não vai conseguir essa acurácia de 100%, ele vai ficar decepcionado, porque por mais que o seu resultado seja muito bom, ainda é inferior ao que ele esperava. Então, não só para definir bem um projeto e para conseguir gerar ali os dados que fazem sentido com o negócio, você precisa fazer esse alinhamento, mas também para poder entregar um bom projeto, entregar o que o seu cliente espera. E aí, quando a gente fala mesmo de ciência de dados, a gente está falando exatamente desses três pilares, que é tecnologia e automação, negócios e matemática e estatística. E a ciência de dados ela está exatamente na interseção entre esses três. E aí você pode me perguntar, mas Lucas, já não existe ali uma relação entre tecnologia e negócios, entre tecnologia e matemática? Existe bastante interação entre esses pilares. Por exemplo, entre tecnologia e negócio, a gente tem uns softwares tradicionais como Excel, SAS. Entre negócios e matemática, desde sempre, desde o passado, que as pessoas usavam ali uma soma, uma média, para entender a média de venda. E também entre tecnologia e matemática, a gente tem o machine learning. Só que a ciência de dados não é só machine learning, é aplicar o machine learning para coisas que fazem sentido dentro do negócio. E por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente olha, por exemplo, 2 a 2 esses pilares, a gente pode ter erros muito absurdos. Como, por exemplo, o tamanho da base pode não ser viável. A gente quer fazer uma análise ali, a gente tem bastante informação, a gente tem toda a parte ali de negócio, tem toda a parte de matemática, só que a base é tão grande que a gente não consegue processar. Eu tento fazer um modelo em Excel, tento fazer um modelo em outro programa, só que a base é muito grande. Então a gente precisa ter tecnologia para conseguir processar. Ainda mais que atualmente tem cada vez mais dados. Tem dados do Twitter, dados do Instagram, dados de TikTok. Então a gente precisa ter a tecnologia para conseguir processar todos esses dados. Ou, por exemplo, se eu tenho a relação ali entre tecnologia e negócio, que é usar os softwares tradicionais. Eu posso chegar a conclusões que estão corretas, só que estatisticamente ela tem pouca validade. Então vamos supor, eu tenho 2 cidades e eu quero escolher qual é o melhor destino. Então eu quero sugerir destinos para alguma pessoa ou sugerir destinos de um site. E eu tenho essa cidade aqui, que tem a primeira cidade, tem uma média de temperatura de 30,5. A segunda cidade tem uma média de temperatura de 31,3. Se eu sugiro para essa pessoa, vai para a cidade 2, porque como você está indo para a praia, uma cidade melhor, vamos supor que ela está indo em abril ou em maio. Olha isso daqui. Ela vai pegar uma temperatura muito fria. Então, essa sugestão que você deu para ela foi horrível, porque você errou. Então, você errou porque você não entendia esse conceito estatístico da média. Porque só com a média, a gente não consegue dizer qual a melhor cidade para ir visitar uma praia. A gente tem que entender como que essa temperatura está distribuída, se tem um desvio muito grande ali dos meus dados, se eles estão muito dispersos. Então, só a média não vai nos dizer muita coisa. Então, tem que tomar esse cuidado, tem que entender a estatística por trás do que a gente está gerando para fazer sentido e fazer sentido principalmente estatisticamente, ou seja, para ter uma validade nos dados que a gente está gerando. E se eu olho, por exemplo, somente a parte de tecnologia e de matemática, eu posso gerar resultados com validade estatística, mas sem nenhuma significância para o negócio. Então vamos supor que eu estou analisando ali 4 formas de fazer publicidade e uma delas é o Orkut. O Orkut, na época que a empresa fez, há 5 anos atrás, gerava um retorno muito grande. E aí se eu falo assim, empresa, investe no Orkut, que é a melhor solução, a empresa vai chegar para mim e vai falar, como assim? Não faz sentido nenhum, porque hoje a gente não tem mais Orkut. Eu estou dando um exemplo muito bizarro para vocês conseguirem se localizar, mas às vezes a gente vai falar assim,
aumenta a venda de tal produto, coloca um produto do lado do outro. Só que quando eu falo coloca um produto do lado do outro, e se for, por exemplo, uma roda de carro e um biscoito? Não faz muito sentido. Eu vou atrapalhar a circulação da loja. Então você tem que entender com o negócio se aquilo que você está gerando está fazendo sentido. Então por isso que a ciência de dados está exatamente nesses 3 pilares. É fazer coisas com uma capacidade tecnológica muito forte, que tenham validade estatística, então a gente não pode fazer algo simplesmente por fazer, porque senão é muito mais fácil usar a média, usar ali um número aleatório, uma distribuição aleatória, porque se não tem validade estatística, o que eu estou gerando não é muito confiável. E principalmente que façam sentido com o negócio. Então tenho que responder as perguntas do negócio. Então se eu chego para um negócio e falo, a venda de carro elétrico tá bombando, você deveria produzir carro elétrico. E o negócio não tem nenhuma fábrica para isso, não tem condição de virar a produção para carro elétrico agora, não vai adiantar nada o projeto que você está fazendo. Tudo bem, pode ser um projeto daqui a 10, 15 anos, mas agora ele quer resolver um problema e você tem que entender esse problema que ele quer resolver. Por isso é tão importante você saber o que eu quero responder. Tem também outros exemplos desse eu quero responder, por exemplo, o gato da Alice, quando você não sabe o caminho que você quer, qualquer caminho serve. Então, saibam o que você quer responder para fazer sentido com o negócio, garantam que existe uma validade estatística e garantam que isso vai ser feito de forma escalável. Então, uma base tecnológica muito forte. E aí se você está pensando, nossa, mas a ciência de dados está muito longe de mim, eu nunca vou usar isso, eu não sei nem como que ela me interfere. E uma coisa que está sendo extremamente discutida atualmente é exatamente o algoritmo do Instagram. As pessoas falam, nossa, o algoritmo está me boicotando, o algoritmo não funciona, o algoritmo está horrível. E tudo isso é aprendizado de máquinas. Por que será que o algoritmo está assim? Será que não é o Instagram que está querendo direcionar o seu conteúdo dessa forma? Porque o que acontece? O Instagram tem uma forma de determinar como o algoritmo funciona. E essa forma que determina como o algoritmo funciona, consequentemente, determina o conteúdo que os criadores produzem. Por quê? Se o algoritmo entrega mais reels, os criadores vão produzir mais reels porque entendem que essa é uma forma de conteúdo que funciona melhor na plataforma. Se o algoritmo começa a reduzir a entrega de reels, começa a entregar mais stories, os influenciadores vão começar a produzir mais stories porque todos eles querem aumentar o engajamento. Então o Instagram consegue controlar até o que as pessoas estão produzindo para a plataforma, mexendo nessas informações do algoritmo. Então tudo isso que você vê no seu feed, no Reels, no Explorar, é o algoritmo do Instagram que está te indicando e ele funciona em tempo real. No momento que alguém faz uma publicação, ele determina se ela é relevante ou não para você e em qual posição ela vai aparecer no seu feed. Não só o Instagram, o Netflix também faz isso, para poder indicar qual vai ser o melhor filme, a melhor série para você. E todos eles querem te manter mais tempo na plataforma. Porque o Instagram, quando você fica mais tempo, ele consegue te vender mais produtos, consegue ter mais dados sobre você. Até para vender, por exemplo, a sua informação para outra empresa que queira mais saber dados do cliente ou que queira colocar uma propaganda no Instagram. O Netflix já é um pouco diferente. Ele quer manter você na plataforma porque ele é um serviço de assinatura. E quanto mais você fica na plataforma, mais você sente que está fazendo sentido aquele dinheiro e a menor chance de você sair. Além disso, a gente tem outros exemplos muito maiores do uso de aprendizado de máquinas, como, por exemplo, carros autônomos. Quando um carro autônomo começa a dirigir sozinho, ele está fazendo isso utilizando aprendizado de máquinas. Inclusive, você está ajudando carros autônomos, como, por exemplo, você marca ali, isso aqui é um sinal de trânsito, isso aqui é uma placa, isso é uma faixa de pedestre. Você está ajudando carros autônomos a aprenderem. E essa não é a primeira vez que você está ajudando algoritmos de aprendizado de máquina a aprenderem. Quando você estava escrevendo lá, qual palavra é essa daqui? Essa palavra aqui é banana, essa palavra aqui era maçã. Isso, o Google estava usando você para ajudar a traduzir textos, traduzir livros antigos em que a palavra não estava de forma tão legível. Então, tudo isso é aprendizado de máquinas e a gente está inserido nele muito mais do que a gente imagina. E agora, só para a gente realmente consolidar essa informação e mostrar para vocês as principais partes, eu vou te mostrar um passo a passo que a gente sempre pode seguir como boa prática em projetos de aprendizado de máquinas e ciência de dados. E depois a gente vai ver um exemplo prático de como o aprendizado de máquina foi usado em uma enorme empresa americana de venda de varejo. Então, vamos apresentar agora os principais passos que a gente deve seguir em um projeto de ciência de dados. E só para dar a base teórica que a gente usou para poder criar esse framework que a gente vai apresentar para vocês, a gente começou utilizando o CRISP-DM, que é o Cross Industry Standard Process for Data Mining, e que bastante gente utiliza esses etapas também em processos de ciência de dados. E ele diz que basicamente um projeto de data mining deve ter 6 etapas fundamentais. A primeira delas é o entendimento do negócio, depois o entendimento dos dados, a preparação dos dados,
análise e modelagem, validação e a preparação e visualização da apresentação do que a gente vai entregar para o nosso cliente. Eu gosto de adicionar algumas etapas, por mais que esse processo seja muito completo, eu gosto de deixar muito claro algumas etapas, como, por exemplo, o entendimento do negócio, separar em definir o problema, então qual problema você quer resolver, e depois alinhar as expectativas. Por que eu gosto de separar essas duas formas? Porque quando você está definindo um problema, é uma coisa muito mais interna que você está entendendo o que está acontecendo, você está entendendo o negócio. Depois que você entendeu, sabe o problema que você tem, sabe ali como que funcionam as coisas, aí você vai alinhar a expectativa. Então você volta com o cliente e fala, olha, para esse problema eu espero um tempo de 2 semanas, de 1 mês, de 3 meses, de 5 meses, e aí a gente consegue aqui ter uma acurácia de até 80%, uma acurácia de 90%, ou qual é a acurácia que você espera? Essa acurácia que você espera a gente não consegue atingir, então, quero uma acurácia de 100%. Olha, a gente não consegue atingir uma acurácia de 100%, mas em contrapartida, a gente pode chegar ali numa acurácia de 89, 95, 96, só que para essa acurácia de 96 eu vou ter que ter um tempo um pouco maior, então em vez de 3 meses vão ser 4, você está disposto? Então você alinha ali com o cliente o que você vai entregar, o que você pretende entregar. E deixando muito claro, não vai ser o único momento que você vai fazer esse alinhamento, mas é sempre importante que o cliente seja ciente do que está acontecendo. E eu até gosto desse framework para mostrar para ele, eu estou nessa etapa, depois eu vou fazer isso, depois eu espero fazer isso, pode ser que eu volte. Então até como forma de começar um projeto de ciência de dados, esse framework que eu estou mostrando aqui para vocês é bem útil. Então depois que você alinhou a expectativa, aí sim você vai entender os seus dados. Quais dados você tem, como esses dados estão. E muitas vezes, na parte de definição do problema, você já vai entender se existem dados, onde esses dados estão, como eles funcionam, como que está estruturado. Mas agora que você alinhou a expectativa e definiu o problema, aí sim você vai mergulhar no dado, vai verificar a base, vai verificar qual a frequência de atualização, como esses dados estão. Esse dado aqui não está atualizado, esse dado aqui tem muitos valores nulos. E aí, se necessário, eu gosto de deixar essa etapa aqui de engenharia de dados. Porque não necessariamente é a gente que vai fazer isso, mas muitas vezes a gente vai ter que ter essa interface com o engenheiro de dados de falar, eu preciso de mais dados, eu preciso de uma frequência de atualização melhor, eu preciso que esse tratamento seja feito. Então a gente vai ter essa interface e é muito importante a gente estar ciente disso. E aí depois que a gente fez isso, aí sim a gente vai preparar os dados. E o que é preparar os dados? É tornar os dados prontos para a gente colocar no nosso Jupyter, no nosso arquivo que a gente está analisando, nosso arquivo que a gente vai começar ali a fazer o nosso projeto de ciência de dados. E aí depois que a gente coloca esses dados, importa, coloca tudo ali aonde deve estar, aí sim a gente passa para a parte de análise e modelagem. E aqui começa uma das principais etapas do projeto, que é a análise exploratória. Agora você vai entender os seus dados. Seus dados estão no Jupyter, estão no seu arquivo Jupyter ali, você vai começar a tratar, vai começar a visualizar o que tem, vai começar a entender a correlação entre os dados, como que funcionam os dados 2 a 2, 3 a 3, se tem dados vazios, se tem dados, informações faltantes, se tem informações ali que está discrepante demais, que a gente chama de outliers. Tudo isso você vai começar a entender agora, até para você conseguir preparar também o tratamento que vai ser necessário. Então, por exemplo, eu acho que nesse dado aqui eu vou ter que tirar os valores vazios e trocar pela média. Nesses dados aqui faz mais sentido eu só eliminar todas as colunas que tem valor vazio, porque a média não faz sentido. Então você precisa entender os dados que estão na sua base para conseguir garantir que vai ser um bom projeto de ciência de dados. E depois que você entendeu, aí sim você vai tratar. Então vamos supor, eu tenho aqui uma informação que não está fazendo muito sentido. Essa coluna aqui está me atrapalhando, eu posso tirar essa coluna. Ou eu tenho uma coluna que é um valor diferente para cada um. Será que faz sentido eu manter? Porque isso não me ajuda em nada a fazer a previsão. Então tudo isso vocês têm que entender e tem que estar muito bem claro na cabeça de vocês. Porque somente depois de entender e tratar os dados que a gente vai colocar essas informações no modelo. E tem um ditado que eu gosto muito que é lixo entra, lixo sai. Se você coloca dados ruins no seu modelo, o seu modelo nada mais vai fazer do que entregar dados ruins para vocês. Então tomem cuidado e gastem muito tempo. Em geral, a gente vai gastar 70% do tempo do nosso projeto nessas etapas aqui. Porque a parte de modelo, a parte de depois apresentar, não é tão demorada. Mas a parte de tratar o dado é muito demorada porque ela é muito importante. E aí, quando a gente fala dessa sequência de etapas como se fosse uma coisa linear, às vezes a gente vai precisar voltar. Como, por exemplo, eu olhei na análise exploratória que eu achava que tinha um dado, mas eu não tenho. Então você pode entender melhor esse dado, pode voltar ali e falar, nossa, na verdade eu preciso de outro dado, porque eu achei que essa coluna aqui era uma coisa, e na verdade é outra.
nossa, na verdade agora o que eu preciso não é essa coluna, é a coluna X, é a coluna Y. Então essa etapa aqui pode ser que você volte, depois você vai de novo fazer análise exploratória, depois você perceba que precisa de mais alguma coisa. E isso também é muito importante estar alinhado com o cliente, porque ele tem que entender que no tratamento de dados pode ser que surja alguma coisa que você precise voltar um pouco em etapas anteriores. Mas tudo bem, não vai demorar o tempo que demorou essa primeira vez que você fez, então isso vai ser um pouco mais rápido, mas isso acontece, isso é normal em um projeto de ciência de dados. E se você não alinhar isso com o cliente também, ele pode achar que, nossa, você está perdendo tempo, está fazendo coisa desnecessária, ou você não sabia o que estava acontecendo. Então deixe isso muito claro. Alinhe as expectativas, porque agora você não teria problema nenhum se as expectativas estivessem bem alinhadas. E aí, beleza, garantiu que o tratamento está feito, garantiu que está tudo certo. Aí sim você vai colocar o dado no modelo e definir o melhor modelo. Quando a gente fala de definir o melhor modelo, não é só ficar colocando vários modelos. É colocar os modelos que existem, é analisar o erro, é verificar se o erro está acontecendo mesmo, não só nos dados de treino, mas nos dados de teste. Verificar se o meu modelo não só decorou aqueles dados, se o meu modelo está sendo generalizável. Ou seja, que ele funciona para os meus dados de treino, mas funciona para qualquer outro dado. Porque basicamente o que a gente quer fazer é prever com os novos dados que vão entrar. Só que a gente ainda não tem esses novos dados. E aí, para garantir que vai funcionar nesses novos dados, a gente separa os dados para a gente treinar o modelo e os dados para a gente testar. E esse dado de teste é como se fossem novos dados que entraram e o modelo precisa funcionar também nesses dados. Então, beleza, garantir que o meu modelo funciona tanto nos dados de treino quanto nos dados de teste. E aí sim eu faço essa validação. Ó, meu modelo funciona. Tá funcionando nos dados de teste? Tá funcionando nos dados de teste. Não tem problema nenhum? Beleza. Aí a gente validou o modelo e o modelo tá pronto para ir para produção. E antes de ir para a produção, claramente a gente vai apresentar esse modelo. Vai mostrar para o nosso chefe de, a gente conseguiu gerar isso daqui. Esse aqui foi o resultado gerado. Esse aqui foi a melhora em relação à média, a melhora em relação ao modelo que existe atualmente na empresa. Isso tá ok para vocês? E aí, nesse momento, podem acontecer duas coisas. Ou ele fala que tá beleza, perfeito, funcionou, então a gente pode implementar. Ou ele fala, não, tem algum problema, eu preciso que você revise. Na verdade, o que eu queria não era que você conseguisse prever a venda, mas conseguisse prever qual o melhor item para enviar para a loja. E por isso o entendimento do negócio é tão importante. Porque imagina você fazer todo esse processo, chegar aqui no final e ver que não era aquilo que o cliente queria saber, ou ver que o que ele te falou não era exatamente o que ele tinha na cabeça. Então, deixa muito claro o que está na cabeça do cliente no papel e confirmem com ele. É isso aqui, olha, o meu modelo vai gerar isso daqui. Formalize isso, mostre isso para ele, porque depois você evita muitos problemas, como por exemplo, mas eu perguntei isso, mas na verdade eu queria saber outra coisa. Você não gerou o que eu estava esperando. Então deixe isso tudo muito alinhado, porque esse final aqui você garante que beleza, vai estar tudo certo e você vai direto para a implementação. E claro, alinhe durante o projeto. Olha, eu estou gerando isso daqui, é isso aqui que você espera? Olha, na análise exploratória eu consegui encontrar isso, isso e isso. Está fazendo sentido com o negócio? Ou não, pode ter algum problema no dado, porque se tiver problema no dado, aí você vai precisar voltar lá na etapa de engenharia, fazer os tratamentos necessários e aí sim tratar com os dados corretos. Então garantam que essa etapa está sendo muito bem feita. E depois que a gente implementou, a gente vai para as etapas de melhoria contínua e monitoramento e ajuste. Porque o nosso modelo, ele pode funcionar perfeitamente para aqueles dados. Mas vamos supor que a gente criou um modelo antes da pandemia. Quando chega a pandemia, os dados mudam completamente, toda a situação muda. Então você precisa continuar melhorando o seu modelo e fazer essa melhoria contínua. Garantir que, agora com os dados da pandemia, isso aqui muda. Eu não posso mais olhar uma base de 5 anos, eu tenho que olhar uma base de 3 meses, porque o perfil dali da minha empresa mudou muito. Então garantam sempre que o seu modelo está sendo melhorado, está sendo ajustado quando necessário. E se for preciso, vocês estão fazendo as melhorias que vocês precisam fazer no modelo. E eu gosto muito exatamente de mostrar esses passos, porque são passos que a gente pode seguir junto com o cliente. Olha, agora eu estou definindo o problema. A gente vai passar por essas etapas aqui. Olha, essa etapa de entendimento dos dados e de engenharia, talvez a gente precise voltar quando eu estiver aqui fazendo o tratamento. E aí vocês conseguem até mostrar, por exemplo, agora eu estou em preparação dos dados. Olha o que eu estou encontrando. Nossa, eu terminei minha análise exploratória. É um marco aqui do projeto. Então, quando eu terminar, eu vou te apresentar o que eu encontrei.
Porque muitas vezes as informações que a gente acha na análise exploratória nem o cliente sabia. Então aqui a gente já pode começar a gerar valor para a empresa. Então alinhem com ele, mostrem tudo e usem essas etapas aqui até para guiarem vocês também. Eu estou esquecendo de fazer alguma coisa. Será que eu deveria ter feito isso? Olha, essas etapas aqui são macro etapas que vão ser extremamente úteis nos projetos de ciência de dados de vocês. E aí, só para a gente fechar de forma bem rápida, eu vou dar um exemplo prático de como a ciência de dados foi usada. E é o exemplo exatamente do Walmart, que ele estava vendo ali que tinha um furacão e ele queria prever o que seria o melhor item para ele mandar para as lojas em um outro furacão que também estava se aproximando. E como que ele faria isso? O Walmart já tinha dados guardados, ele já tinha essa cultura de ciência de dados, e aí com isso ele começou a pesquisar ali nos dados históricos dele em relação ao último furacão que aconteceu, qual seria ali o melhor item para mandar para a loja. E realmente, itens de primeiros socorros claramente estavam sendo mais vendidos, então isso ele já sabia. O que ele queria procurar nos dados é se tinha algum padrão que ele não conseguia perceber, algum padrão ali escondido nos dados. E ele encontrou exatamente uma sugestão de aumentar o estoque desse item aqui, desse Pop Tarts. E o que é esse Pop Tarts? É basicamente um biscoitinho que você consegue colocar na torradeira, consegue congelar, consegue comer de várias formas. E ele percebeu que no último furacão a procura por esse item aumentou muito. Então a sugestão dele foi, aumenta o estoque desse item. E o que eles fizeram foi exatamente enviar caminhões para as lojas desse item aqui, que é o Pop Tarts. E qual foi o resultado? Um aumento de venda de 7 vezes. Esse aumento não seria possível se eles não tivessem feito esse envio, exatamente porque não teria estoque. E aí, na verdade, eles poderiam não perceber que é um item de alta demanda. Com a ciência de dados, eles encontraram padrões que estavam meio ocultos nos dados, não estavam de forma tão clara. Então, eles aceitaram esses padrões, aceitaram a sugestão dos cientistas de dados, fizeram esse aumento de estoque e verificaram que realmente aconteceu o que a ciência de dados preveu. E poderia não ter acontecido, poderia ter aumentado em 2 vezes a venda, ou poderia nem ter aumentado. Só que a cultura de uma empresa que é data-driven, que é muito voltada a dados, permite essas sugestões, permite esses acertos e até novos erros. E isso aqui é exatamente um ótimo exemplo de um projeto de ciência de dados. E só para explicar para vocês, isso foi feito em 2004. Então o Walmart já está usando essa cultura de ciência de dados há muitos anos, há 20 anos atrás praticamente. E é isso que está crescendo cada vez mais. Só que, na verdade, empresas grandes, empresas que estão tomando a liderança, já usam isso há muito tempo, como a Walmart, Netflix, Instagram e várias outras empresas que hoje a gente olha assim e admira muito, inclusive a Amazon. E aí, só para a gente fechar, olha como todas essas etapas de ciência de dados estão aqui. A primeira é entendimento do problema do negócio. O que ele queria entender? Ele queria saber de como aumentavam as vendas em relação a períodos pré-furacão. Ele tinha um histórico de dados, então existem dados para ele poder analisar. E ele criou uma hipótese. Com os dados ali, ele colocou a hipótese de que provavelmente esse item Pop Tarts vai aumentar as vendas no próximo furacão. E ele fez o teste. Então não foi só, isso aqui vai aumentar. E se eu não envio mais, eu não sei se isso realmente acontece. Mas ele testou. Ele enviou esse item para as lojas, aumentou o estoque e ele validou isso. Então teve um aumento real de venda em 7%. E a validação não quer dizer apenas que funcionou. Pode ser uma validação de que essa hipótese aqui deve ser descartada porque ela não funciona. Mas isso é testar, isso é o processo científico. Você criou uma hipótese baseada nos seus dados, você testou isso se realmente acontecia na prática e você valida. E aí pode ser uma validação positiva, que realmente aconteceu, ou uma validação negativa. E aí, se for uma validação negativa, você vai procurando outros itens. Esse aqui é um exemplo que deu certo, mas pode ser que o Walmart tentou outros itens, tentou outras situações e não deu certo. Esse aqui é só um exemplo muito conhecido e é um exemplo muito bom até para vocês conversarem quando vocês estiverem fazendo uma entrevista de RH, quando estiverem conversando com alguém ou quando entrarem na empresa e aí a pessoa perguntar, nossa, mas aonde foi usado ciência de dados? Nossa, tem um caso muito famoso que é o caso do Walmart, porque é um caso também muito conhecido. Inclusive eu comprei o Pop Tarts, não sei se dá pra ver, pra provar, exatamente isso daqui, é um biscoitinho que vem no saquinho assim, e aí você abre e você pode comer tanto ele puro, quanto colocar na geladeira. É exatamente isso aqui, o Pop Tarts, pra quem tem curiosidade, não sei se tá dando pra ver, mas era isso. Então eu queria mostrar isso tudo pra vocês, pra mostrar a importância da ciência de dados e como ela tá extremamente presente no nosso dia a dia. E também dar um pontapé inicial nesse processo de cientista de dados de vocês. Espero muito que isso tenha ajudado. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Pandas e a gente vai realmente começar a colocar a mão na massa.
Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não deixou a curtida, deixa a curtida, segue a gente aqui se você ainda não segue, compartilha esse vídeo com os amigos também. E eu vou deixar aqui na tela algumas outras sugestões de vídeos sobre ciência de dados e na próxima semana a gente traz mais conteúdos dessa playlist. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!